Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Hoje é sabadão e é dia de mercado da bola. Bora falar sobre muita transferência, muita coisa que está acontecendo, conversa, rumor. Bora falar sobre muita coisa legal, tá? Vou te falar sobre o Wendel na mira da Juventus, João Gomes pode parar num gigante lá da Inglaterra, Nico Williams está na mira do Barcelona, Paulo Dybala entrou na pauta do Atlético de Madrid, Kim Min-jae pode voltar ao campeonato italiano. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Wendel defendeu o Brasil nessa última data FIFA e a Juventus aproveitou para observá-lo nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O jornal Gazzetta dello Sport informou que eles acreditam que o brasileiro seria um bom sucessor para Alex Sandro, que deve ir embora ao fim da temporada. Portanto, uma proposta junto ao Porto já estaria sendo avaliada. Os dragões, por sua vez, não pensam nesse momento em negociar o Wendel, a não ser que venha uma oferta bem tentadora, uma oferta bem interessante lá da equipe da Juventus. Realmente o Wendel vem crescendo, de produtividade. Tudo bem que no jogo contra a Espanha o Yamal entortou ele ali na lateral esquerda, que ele tava defendendo, mas o Wendel é um bom jogador, é futuro da seleção brasileira, se continuar se desenvolvendo assim, e a Juventus quer contratá-lo. Nico Williams continua chamando muita atenção e por isso o Athletic Bilbao terá dificuldades em segurá-lo ao fim da temporada. O jornal catalão Sport informou que o Barcelona já teria entrado na disputa com o Arsenal e Chelsea pela contratação do jogador de apenas 21 anos. Porém, o que pode dificultar bastante para o time do Barcelona são os 50 milhões de euros da multa rescisória, que é justamente o valor pedido pelo Athletic Bilbao. A gente sabe, que o perfil de contratação do Barcelona ultimamente é de não gastar muita grana, A fase financeira não é das melhores e eles têm optado por jogadores baratos ou que estão ficando em fim de contrato, que vão ficar livres no mercado. Então, realmente, esses 50 milhões da cláusula rescisória do Nico Williams atrapalha bastante, tá? Entre Arsenal, Chelsea e Barcelona, qual time seria perfeito para o Nico Williams? Comenta João Gomes vem sendo um dos destaques do Wolverhampton na temporada e por conta disso já teria chamado a atenção de um gigante inglês. O jornal Daily Mail informou que o Manchester United é o grande interessado na contratação do volante, que recentemente defendeu a seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Inclusive, eles já estariam preparando uma proposta para essa próxima janela. O jornal fala que a ideia dos Diabos Vermelhos é oferecer cerca de 45 milhões de euros, e isso renderia um baita lucro ao Wolverhampton, já que em janeiro do ano passado eles compraram um jogador por 18 milhões de euros. Quem tá de olho em tudo isso é o Flamengo, que tem direito a 10% de uma negociação futura envolvendo o jogador da base e, portanto, receberiam cerca de 4 milhões e meio de euros caso o Manchester o compre pelo valor divulgado pelo Daily Mail. Lembrando que fora isso, o Flamengo ainda levaria mais 4% por conta aí do mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, se somar tudo, os 10% e também essa porcentagem do mecanismo de solidariedade, o Flamengo deve receber em torno de 35 milhões de reais caso o United realmente compre o João Gomes pelo valor divulgado aí pelo Daily Mail, Lembrando que o United não é o único interessado no João Gomes e ele também atrai olhares do Arsenal, Liverpool e Tottenham. O zagueiro Kim Min-jae não conseguiu cravar o seu lugar no Bayern de Munique e está bem feliz com as poucas oportunidades que vem tendo na Alemanha, portanto ele já estaria cogitando um retorno ao futebol italiano. Lembrando que lá na Série A ele já brilhou bastante com a camisa do Napoli e até foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano na última temporada. Segundo informação do jornal La Gazzetta dello Sport, a grande interessada nele é a Internazionale e eles já estariam preparando uma oferta pelo jogador de 27 anos, prometendo a Kim
Min-jae mais minutos e mais protagonismo. A ideia dos Nerazzurri é trazê-lo por empréstimo com opção de compra no final do período, porém vale a pena lembrar que o Bayern de Munique ainda vai trocar de técnico no meio do ano e eles devem aguardar o novo treinador para definir se Kim Min-jae será ou não incluído nos planos para a próxima temporada. Obviamente, né, se o novo técnico do Bayern de Munique não incluir o Kim Min-jae nos planos, aí ele vai ser liberado, né, para ser negociado. Se eles vão topar o empréstimo, já é outra história, tá? Mas realmente o Kim Min-jae não se adaptou, pelo menos até agora, lá na Bundesliga, lá na Alemanha, e um retorno para a Itália é cogitado. Eu vi até gente falando aí que o Kim Min-jae é um enganador, não é tudo isso que o pessoal acha, não é um baita zagueiro como muitos acham, né? Sinceramente, eu acho ele um bom jogador, se destacou muito na equipe do Napoli, porém, não entra, né, nos melhores zagueiros do mundo hoje em dia, pelo menos. É um jogador que não conseguiu se adaptar no futebol alemão, como a gente já viu outros exemplos também, né? Até o Matthijs de Ligt não vem jogando bem na equipe do Bayern de Munique, não vem conseguindo cravar o seu espaço. E aí, pra mim, fica errado os dois jeitos, tá? Colocar o Kim Min-jae como um dos melhores zagueiros do mundo e colocar ele como enganação. Pra mim, ele é um bom jogador, pra mim, ele é um bom zagueiro, e se voltar pro campeonato italiano, eu acho que seria uma ótima contratação lá pra equipe da Inter de Milão. Leroy Sané tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2026, porém ele pode acabar sendo negociado nessa próxima janela e seu destino seria a Itália. O portal Calciomercato informou que a Juventus é a grande interessada no jogador e inclusive eles também miram a contratação de outro atleta do Bayern de Munique, que seria Leon Goretzka. Os bávaros, por sua vez, têm interesse em dois jogadores da Juventus, que são Manuel Locatelli e Mathias Solé, que atualmente está emprestado no Frosinone. Então a possibilidade de uma possível troca é levantada pelo Calciomercato. A dupla do time alemão está avaliada em 100 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, e a dupla da Juventus está avaliada em 58 milhões, o que acaba dificultando muito uma troca sem colocar nenhum dinheiro junto. Vocês acham aí que seria interessante para as duas equipes essa troca de dois jogadores, né, de duas duplas, Locatelli e Solé indo para o Bayern de Munique e Leroy Sané e Leon Goretzka indo para a Juventus? O que vocês pensam a respeito disso? Comenta aí, tá? Mas lembre-se que eu falei dos valores dos jogadores, ou seja, a Juventus teria que colocar uma graninha nessa possível troca. O Barcelona segue mapeando jogadores em fim de contrato e o mais novo alvo do clube é o ítalo-brasileiro Jorginho, que atualmente está no Arsenal. O volante de 32 anos tem vínculo com os Gunners apenas até junho desse ano e ele segue à espera de uma oferta de renovação, porém até agora não chegou nada. Os jornais Mundo Deportivo e Sport informam que enquanto isso não acontece, o Barcelona monitora de perto a situação do jogador e já prepara uma proposta caso realmente ele confirme que vai deixar os Gunners. Lembrando a vocês que essa daqui não é a primeira vez que Jorginho entra na mira do time catalão, já que no ano passado, quando ele estava deixando o Chelsea, os espanhóis também tentaram contratá-lo. A prioridade do Jorginho nesse momento é renovar o contrato com o Arsenal e inclusive isso daí já foi confirmado pelo seu próprio agente, tá? Ele tá muito feliz lá nos Gunners e a ideia é estender pelo menos mais um ano de vínculo. Porém, como eu falei pra vocês, né, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não chegou nada nem pro Jorginho e nem para o empresário. Se o Arsenal realmente falar que não quer renovar, aí eles vão buscar outras propostas, onde uma delas deve ser do Barcelona. Vale a pena lembrar que o Jorginho também interessa a times da Itália, que estão de olho em toda essa situação. Paulo Dybala vem atraindo muitos interessados em sua compra na próxima janela, e isso é pelo fato do atleta ter uma multa rescisória bem baixa para os padrões europeus, sendo de apenas 12 milhões de euros. Depois dele ter entrado na mira do Chelsea e Barcelona, agora foi a vez do Atlético de Madrid também monitorar a sua situação. O jornal espanhol Estádio Deportivo informou que Diego Simeone já teria aprovado a sua contratação e os colchoneiros estudam se aproveitar da baixa multa rescisória para então trazê-lo para Madrid.
A prioridade de Paulo Dybala é continuar na Roma, porém vale a pena lembrar que nos últimos dias até o ídolo Totti falou que o clube italiano deveria repensar a respeito do futuro do jogador, por conta das lesões que ele vem tendo. Até agora Dybala soma 14 gols e 7 assistências em 28 jogos. Meus amigos, o Totti falou nos últimos dias, né? A Roma tem que pensar melhor no futuro, porque o Paulo Dybala fica mais fora do campo do que jogando, né? E por isso talvez valesse a pena vender ele e se livrar do salário também. Porém, nessa temporada até que ele vem jogando bastante, tá? Foram 28 jogos, como eu falei pra vocês, e os números não são ruins, tá? O Dybala é um jogador que eu sempre vi em Madrid, porém eu sempre achei que ele fosse parar num Real Madrid e não no Atlético de Madrid. Mas isso daí foi um pouco antes, tá? Quando o Dybala era mais jovem e tudo mais, eu imaginava que um dia ele ia parar no Real. Daí não aconteceu, Real Madrid hoje em dia não tem interesse, e o time de Madrid que tá de olho seria a equipe do Atlético. Sinceramente, eu acho que ele pode se encaixar muito bem lá com o Diego Simeone, acho que é um jogador que pode se adaptar facilmente ao Campeonato Espanhol, e se chegar uma oferta, acho que pode ser uma transferência bem interessante pra ele, tá? Quero saber a tua opinião a respeito de tudo isso, comenta aí, beleza? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.